Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um tópico da nossa disciplina, né? Agora a gente começa a entrar na parte mais prática, digamos assim, da disciplina, mais na parte de função mesmo, dos diferentes tipos de drogas, né? Esse que eu considero o meio da nossa disciplina, né? Nós tivemos uma parte introdutória, onde nós definimos vários conceitos e nós explicamos alguns processos, alguns mecanismos importantes dentro de dependência química, e agora a gente começa essa parte intermediária, que é a parte que nós vamos falar e abordar os diferentes tipos de drogas, tá? Nós vamos focar na nossa disciplina em compreender, em entender de que forma que as drogas causam, por exemplo, as drogas depressoras, a depressão do sistema nervoso central, tá? Nós vamos falar sobre os efeitos, mas nós não vamos nos ater muito aos efeitos, mas sim entender por que esses efeitos são causados, tá? Isso é uma visão diferente do que nós temos, que é comum, que é fácil da gente encontrar, né? O que o álcool causa, o que uma determinada droga causa, tá? Então o objetivo da disciplina é vocês compreenderem o que acontece lá no sistema nervoso central quando essas substâncias são ingeridas, tá? De que forma que é essa interação das drogas com o nosso sistema nervoso, tá? Esse é o grande objetivo da disciplina. Eu vou tentar fazer esses vídeos bem diretos, né, bem focados ao mecanismo dessas substâncias, tá? E vou estar encaminhando para vocês, vou estar enviando para vocês alguns vídeos, alguns materiais complementares para que vocês possam ter uma visão mais ampla, tá? Mas na disciplina o nosso foco vai ser justamente o que elas causam lá no sistema nervoso central. Por que causa a depressão do sistema nervoso central, a perturbação ou estimula o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, dessa aula eu vou estar encaminhando para vocês um vídeo, né, um vídeo curto de mais ou menos 10 minutos, que vai ser um complemento a essa aula, um vídeo bem legal de vocês assistirem. Ele mostra todas as etapas, né, desde o processo de ingestão da bebida alcoólica até todas as etapas que acontecem no corpo, né, até os seus efeitos em outros órgãos, não só no sistema nervoso central, e eu vou estar deixando para vocês como um material de complemento a essa nossa aula. Tá bem? Então hoje a gente começa essas 6 semanas que nós vamos falar dos diferentes tipos de drogas, tá? Essa primeira semana nós vamos falar sobre os barbitúricos e o álcool, que são duas drogas depressoras do sistema nervoso central, tá? Depois nós vamos passar para outras drogas depressoras, depois as drogas estimulantes e as perturbadoras, tá? 2 semanas para cada uma, tá bem? Bom, a gente começa a nossa aula de hoje relembrando um pouquinho alguns tópicos, alguns temas que nós já falamos ao longo da nossa disciplina, né? Em especial na nossa última aula, tá? Então, nós temos a dependência, né? As características de dependência, né? Que o indivíduo, lembrem-se da dependência física, né? A dependência psicológica, que nós falamos lá com os sistemas de recompensa cerebral, né? Relembrem esses pontos, né? As vias dopaminérgicas, as diferentes vias dopaminérgicas envolvidas no sistema de recompensa. Nós também falamos da tolerância, né, onde o indivíduo ele precisa ingerir mais de uma determinada substância para sentir os mesmos efeitos, né? Então, se ele tinha um efeito X, ele com a mesma dose ele já não sente mais. Falamos também das características farmacocinéticas do que uma droga, do que o nosso corpo faz quando a gente ingere uma determinada substância, seja ela um fármaco, seja uma droga. Falamos também das características farmacodinâmicas que o nosso corpo faz, né? Lembra-se das interações lá, fármaco e receptor, né? Ligante e receptor, vamos dizer assim. Lembre-se dos agonistas, antagonistas, né? Os diferentes mecanismos que nós vimos ao longo das nossas aulas, tá? E hoje a gente começa a entender esses mecanismos dentro das diferentes tipos de substâncias químicas, tá, pessoal? Bom, a gente não vai conseguir, né, por motivos de tempo, a gente não vai conseguir abordar cada uma das drogas, os aspectos farmacocinéticos, os aspectos farmacodinâmicos e como ela interage no sistema nervoso e os seus efeitos. Ficaria muito grande essa aula, presencialmente já seria muito grande, remotamente impossível, né? Nós teríamos que ter muito tempo para conversar sobre isso. Então, como eu falei no início do vídeo, eu vou estar encaminhando para vocês materiais complementares que vão trazer essas informações para vocês, tá? Bom, hoje, como eu falei, a gente começa com as drogas depressoras, né? Então, drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso central, e o objetivo da nossa aula é compreender de que forma isso ocorre,
por que essas drogas diminuem a atividade do sistema nervoso central, né? Qual é o mecanismo que essas drogas têm de causar essa diminuição da atividade do nosso sistema nervoso, tá? Nós começamos hoje com álcool e barbitúricos, né? E nas próximas semanas nós vamos abordar também os benzodiazepínicos, depois nós vamos para os estimulantes, nós vamos ter uma série de drogas, né? Dentro de depressoras nós ainda teremos benzodiazepínicos e os opioides, tá? Que é na nossa próxima semana. Bom, então drogas depressoras, né? Como o nome já nos sugere, é uma diminuição, é uma depressão, a diminuição da atividade cerebral, né? O nosso cérebro tem a sua atividade diminuída, o nosso sistema nervoso central como um todo tem uma diminuição da sua atividade, tá? Nós vamos entender, compreender por quê, de que forma isso ocorre, né? De que forma que as drogas conseguem causar essa diminuição da atividade do sistema nervoso central, tá? Então nós precisamos olhar basicamente para dois sistemas em especial, tá? O primeiro que a gente precisa ver é o sistema glutamatérgico. Esse sistema ele está envolvido com o neurotransmissor glutamato. Tá? O glutamato ele é um neurotransmissor conhecido como um neurotransmissor excitatório. Lembrem-se então da molécula de dopamina, né? A gente conversou nas nossas aulas anteriores que essa molécula ela tem a característica de causar o prazer, de fazer com que o indivíduo se sinta prazer, né? A molécula do prazer, conhecida como a molécula do prazer. Aqui, o glutamato é um neurotransmissor excitatório, ou seja, ele vai ser responsável, ele vai participar do potencial de ação, tá? Com a entrada de cargas positivas para o meio intracelular. Tá? Então nós precisamos entender o sistema glutamatérgico. Basicamente, ele é constituído, né, o neurotransmissor é o glutamato, né, então a molécula, o neurotransmissor é o glutamato, e os receptores, tem vários receptores, e eles podem ser ionotrópicos, que são receptores controlados por ligandes, e metabotrópicos, que são receptores que estão acoplados à proteína G, né, fazendo cascatas de reações, né, de segundo mensageiros intracelulares. Aqui nós vamos olhar com bastante atenção para dois receptores, o AMPA, que tem esse nome grandão que vocês estão vendo na tela, e o NMDA, né, que é o N-metil-D-aspartato. Tá? São esses dois receptores que são os principais envolvidos no mecanismo de dependência das drogas depressoras, álcool e barbitúricos. Tá? Respectivamente, os barbitúricos eles interagem mais com os receptores AMPA, tá? Então eles têm uma interação maior com esse tipo de receptor, e o álcool ele tem uma interação maior com os receptores NMDA. Tá? Então cada uma das moléculas tem interação maior com esses receptores. Tá? Aqui nós temos só um esqueminha, né? Então percebam ali o sítio de ligação do barbitúrico, né? Um dos problemas, né, do sistema glutamatérgico é que ele, diferente do sistema que nós vamos ver, o sistema GABAérgico, o sistema glutamatérgico ele não é tão explorado como alvo de muitas drogas. Então nós não temos muitas informações tão claras como nós já temos sobre o sistema GABAérgico. Tá? Então fica um pouco se sabe que tem uma interação, mas ela não é muito explorada. Tá? Basicamente, esse sistema ele é responsável pela entrada de cargas positivas, é um sistema excitatório do sistema nervoso central, né? O neurotransmissor glutamato conhecido como uma molécula excitatória. O que acontece? Drogas depressoras, elas afetam, elas atrapalham, elas interagem com a entrada de cargas positivas, ou seja, elas deixam o meio com menos cargas positivas, elas dificultam a entrada de cargas positivas. Esse é um dos mecanismos que essas substâncias, essas drogas depressoras, vão levar à depressão, à diminuição da atividade cerebral. Aqui nós temos as vias glutamatérgicas, né? Então as diferentes, percebam, mesma coisa lá de quando nós falamos das vias dopaminérgicas, né? Os neurônios, eles partem de um lugar e chegam em outro, aonde eles chegam, eles liberam glutamato. Naquela fenda, né? Naquele espaço, nós temos os receptores glutamatérgicos, onde esses neurotransmissores vão se ligar e causar a abertura do poro e a passagem de cargas positivas. Então nós temos a chegada desses neurotransmissores, né, a chegada desses neurônios, na verdade, em diferentes regiões cerebrais. Tá? Pensem, o que acontece, né, de forma geral.
Aonde chega esse neurotransmissor, nós temos os receptores. A molécula interage nesses locais e nós temos os efeitos físicos, os efeitos que nós presenciamos, que nós vimos das pessoas que estão sob efeito dessas drogas. Tá? Então, o mecanismo geral é esse, né? Trocando por miúdos, é isso. Mas a gente vai entender um pouco mais a fundo, mas de forma geral é isso. A molécula do fármaco que vocês estiverem estudando, né, no caso moléculas depressoras, elas vão interagir na chegada, no fim, no terminal do axônio, onde se libera esse neurotransmissor. Do outro lado, na fenda, né, nós vamos ter uma série de receptores para esses neurotransmissores. A molécula vai interagir com essa ligação nesses locais. Então, se esse local, por exemplo, ele controla a respiração, né, faz parte do centro da respiração, do controle da respiração, isso vai ficar prejudicado. Se nós temos um local que controla o comportamento, lembra-se que a gente falou lá nas vias dopaminérgicas, né, dos sistemas mesolímbico, mesocortical. Então, se nós temos uma região que é responsável por controlar, né, a fala, o comportamento, isso vai ficar afetado. Se é um depressor, diminui a atividade cerebral dessa região. Tá? Então aqui nós temos as diferentes vias glutamatérgicas, né, as vias de chegada dos neurônios, né, contendo o glutamato. O outro sistema que é importante, que nós precisamos olhar também, é o sistema GABAérgico. Tá? Então, enquanto o sistema glutamatérgico é um sistema excitatório do sistema nervoso central, o GABAérgico é o inibitório. Né? Então, todos eles vão fazer parte, né, o sistema GABAérgico, o sistema glutamatérgico, dos potenciais de ação, né, dos potenciais de ação dos neurônios. Né? Então, o balanço das cargas positivas e negativas vão afetar o potencial de ação. Tá? No sistema GABAérgico, nós temos como neurotransmissor o GABA, a molécula de GABA, o ácido gama-aminobutírico. Tá? É a molécula que é o neurotransmissor. Esse que é um sistema inibitório, né? Essa molécula é uma molécula inibitória, porque ela permite a passagem de cloretos. Tá? Então, cloreto, carga negativa, ele entra por esses canais. Tá? Nós temos então canais receptores GABA ionotrópicos e metabotrópicos. Tá? Nós temos, na verdade, 3 tipos de receptores GABA. Tá? Nós temos os receptores GABA-A, GABA-B e GABA-C. O GABA-B é um receptor metabotrópico, tá? Então nós não vamos falar sobre ele na nossa aula. O GABA-C, ele é um receptor muito parecido com o GABA-A, né? Um receptor pentamérico com 5 subunidades, mas elas não têm ligantes para diferentes moléculas, né? Então ele não tem essa estrutura que nós já vamos falar em seguida. Tá? Então nós também não vamos falar. O foco é no receptor GABA-A, tá? Que é o receptor que tem a ligação, sítios de ligação para diferentes moléculas que interagem muito com esse receptor para causar os seus efeitos depressores no sistema nervoso central. Tá? De uma maneira geral, a gente já consegue ir entendendo. Né? Então nós temos as moléculas depressoras, né? As drogas depressoras. Elas afetam as entradas de cargas positivas ou elas afetam a entrada de cargas negativas. Né? De que forma? Ou elas atrapalham, elas dificultam a entrada das cargas positivas, ou elas estimulam, elas aumentam a entrada de cargas negativas. Tá? Esse acúmulo de cargas negativas no interior da célula vai fazer com que essa célula fique hiperpolarizada. Ou seja, para desenvolver um potencial de ação, né, ter um potencial de ação, precisa de um estímulo maior, porque essa célula vai estar com um acúmulo de cargas negativas no seu interior. Seja por entrada menor de cargas positivas ou por uma entrada maior de cargas negativas, tá? Nesse caso o cloreto. Então, basicamente, o que as drogas depressoras vão fazer, elas vão trabalhar nesse balanço. Tá? Então, por exemplo, algumas doenças que têm, por exemplo, a epilepsia, elas utilizam drogas depressoras do sistema nervoso central para diminuir a atividade neuronal, né? A atividade excitatória dos neurônios. Né? Então, alguns fármacos utilizam-se desse mecanismo, ansiolíticos também utilizam-se desse mecanismo. Tá? Só que esse é um potente mecanismo de drogas de abuso que nós vamos falar ao longo da nossa aula. Tá? Então, como eu falei para vocês,
o receptor GABA-A, ele tem essa característica, né? Ele é um receptor pentamérico com essas 5 unidades, 2 unidades alfa, 2 unidades beta e 1 unidade gama. E nessas subunidades ele tem diferentes sítios de ligação de alguns fármacos, de algumas moléculas. Tá? Então nós temos um sítio de ligação para o GABA, né, que se liga o receptor, o neurotransmissor GABA, que promove a abertura desse canal e o consequente influxo de cloreto, né, de moléculas de cloreto para o interior da célula. Essa entrada de moléculas de cloreto deixa o interior da célula com mais cargas negativas, um acúmulo de cargas negativas no interior da célula. E nós temos os outros canais, né, os outros sítios de ligação, modulando essa abertura do canal. Então o que acontece? Essas drogas depressoras elas vão se ligar nesses sítios de ligação e vão aumentar, digamos que, por enquanto, elas vão aumentar a passagem, vão permitir que entre mais cargas negativas. Tá? Então, a gente consegue entender o mecanismo geral dessas moléculas depressoras do sistema nervoso central. Tá? Então, percebam que tem o sítio de ligação para barbitúricos, tem o sítio de ligação para uma série de anestésicos, temos o sítio de ligação para benzodiazepínicos. Tá? Ao longo da nossa aula, nós vamos falar sobre alguns problemas, né, na mistura de drogas depressoras, mas de cara vocês já conseguem perceber, né? Imagine você usar uma droga, por exemplo, um barbitúrico e um benzodiazepínico, né? Nós vamos ter um efeito sinérgico, essas drogas vão estar somadas, né? E mais o efeito já endógeno, né, do receptor do neurotransmissor GABA, que é um efeito inibitório do sistema nervoso central, tá? Aqui, como nós tínhamos as vias glutamatérgicas, agora aqui nós temos as vias GABAérgicas, tá? Mesma coisa que eu falei para vocês, né? Nós temos os locais onde chegam a chegada, né? O terminal do neurônio, né? Onde ele vai liberar o neurotransmissor na fenda sináptica. E do outro lado nós vamos ter os receptores, que esses neurotransmissores vão interagir e causar as respostas, tá? Então, imaginem que vocês estão olhando para onde que a molécula de vocês que interage com esses canais vai agir, tá bem? Então, vocês conseguem entender aonde que ocorrem os efeitos, tá? Bom, aqui só uma colinha, tá? Para relembrar vocês, as figuras a gente já viu nas nossas aulas, né? Só para relembrar vocês das diferentes atividades controladas por diferentes regiões cerebrais, né? E como eu falei, imaginem que uma determinada substância que interage com o neurotransmissor que chega em uma dessas regiões, ela vai diminuir a atividade de uma dessas regiões. Tá? Então, dependendo, por exemplo, ali, ó, a ponte e bulbo, tá? Região responsável pela respiração, controle da respiração e os batimentos cardíacos. Se nós tivermos chegando ali uma substância que causa a depressão, a diminuição da atividade do sistema nervoso central nessa região, nós vamos ter um problema respiratório, né? Vai diminuir o controle da respiração e, consequentemente, os batimentos cardíacos, tá? Bom, então nós começaremos pelos barbitúricos, né? Eles são depressores reversíveis do sistema nervoso central, né? Não são depressores, moléculas não reversíveis, né? Na verdade eles têm um mecanismo reversível do sistema nervoso central. Ele foi sintetizado em 1863, então percebam que são drogas muito antigas, né? Então por isso que está muito em desuso o uso de barbitúricos para as funções que ele era usado antigamente, né? Ele era usado, por exemplo, para tratar a insônia, então é uma droga muito forte para tratar a insônia, né? Como não tem como utilizar essa substância porque ela tem um efeito muito forte para tratar a insônia. Quando surgiu com o surgimento dos benzodiazepínicos, né, que levam vantagens sobre os barbitúricos, caiu em desuso a utilização de barbitúricos, né, diminuiu-se muito os barbitúricos, mas eles ainda são utilizados, né, anestésico, anestesia geral, utilizam-se barbitúricos. Tá? Uma das características é a pequena margem de segurança. Tá? Os barbitúricos, além deles terem aquele sítio de ligação ali no canal, né, no receptor GABA, ele além de ter aquele sítio de ligação, ele pode se ligar, ele pode competir em doses elevadas, ele compete com o neurotransmissor GABA pelo seu sítio de ligação. Ele é um agonista dos canais de GABA, né, os canais GABAérgicos.
Então ele aumenta o influxo de cloro. Então vocês pensem assim, ó, vocês têm uma molécula que se ela tiver em grande quantidade, né, no sangue, né, que ela chegar na região, ela vai competir com a molécula endógena de vocês para causar o mesmo efeito. Então ela potencializa essa entrada de cloro, né, de cloreto, porque ela vai se ligar no seu sítio de ação e no sítio de ligação do GABA. Tá? Então ela vai potencializar muito essa entrada de cloreto. Né? Então a dose terapêutica e a dose tóxica ela é muito próxima. Tá? E os indivíduos que utilizam, que fazem uso, né, dos barbitúricos, eles têm a sensação de relaxamento corporal, tá? Enquanto os benzodiazepínicos eles estão envolvidos mais numa sensação de relaxamento da mente, do sistema nervoso central, os indivíduos que fazem uso de barbitúricos eles têm essa sensação de anestesia, né, de sensação de estarem anestesiados, porque ele tem essa sensação de relaxamento corporal. O corpo fica como eles se sentissem mais moles, tá? Nós temos alguns casos de envenenamento, né, de morte pelo uso de barbitúricos, né? Eu trouxe 3 exemplos da Marilyn Monroe, temos o Jimi Hendrix e mais recentemente o Michael Jackson. Né? Então, alguns desses casos eles estão ainda meio controversos, outros já foram criados outras histórias, né? Mas o que se tem, né, de mais fiel foi de que foi pela ingestão, né, descontrolada de barbitúricos. Tá? Então, os barbitúricos eles vão ter um efeito variado no sistema nervoso central. Né? Então, eles vão ter efeitos desde a sedação, né? Desde os indivíduos se sentirem, como eu falei para vocês, como um relaxamento do corpo, né? como se o corpo tivesse todo relaxado, né? Até a anestesia. Tá? Então, ele tem um efeito muito variado no organismo. Tá? Baixas doses, pequenas doses, ela vai ter aquele efeito modulador, né? Então ele vai só modular a atividade do canal GABAérgico, então aumenta o influxo de cloreto no canal GABAérgico, mas doses maiores ele pode mimetizar o GABA, né? Como eu falei para vocês, vai se ligar ali no sítio de ligação do neurotransmissor GABA e potencializa esse efeito. Aí vocês imaginem que ele está ligado ali, está cheio de molécula disponível para se ligar quando essa ligação terminar, e vocês têm, além dele estar ali, ele está no seu sítio de ligação. Né? Então potencializa muito esse efeito de entrada de cloreto. Tá? A dose alta ela é de difícil reversão, né? Nós vamos ver ao longo da disciplina, mas alguns fármacos eles podem ser usados, né? Um antídoto, algum outro fármaco que faça uma competição, que de alguma forma a gente consiga reverter aquele efeito, né? Já os barbitúricos não. Uma alta dose de barbitúricos não se tem muito, é um tratamento mais de suporte, né? Então, tratar os efeitos, mas não tem o que fazer para tentar salvar esse paciente. Então, se realmente for uma dose alta, não vai ter, não tem muito o que se fazer. Tá? A administração dos barbitúricos, ela pode ser por via oral e injetável. Eu trouxe o exemplo aqui, né, o Gardenal, é um anticonvulsivo, né? Então, pessoas que têm problemas de excitação neuronal, né, uma estabilidade neuronal, fazem uso de barbitúricos para controlar, né? Vocês pensem, uma estabilidade neuronal, então esse hormônio ele está excitado, né? Ele tem um aumento de cargas positivas, ele tem essa característica de estar estável. Vai-se usar uma droga que consiga diminuir, né? Que consiga reverter esse quadro. Tá? É um anestésico, como eu venho falando. A ligação às proteínas plasmáticas ela é variável, né? Lembrem-se que a gente falou bastante da ligação das proteínas plasmáticas, né? Então a ligação é variável, se eles têm efeitos variáveis, a ligação consequentemente é variável, e a suspensão ela tem que ser gradual, né? Então o tratamento com barbitúricos, a solução, a suspensão, a retirada do barbitúrico, né, desse indivíduo, né, para o fim do tratamento, ela precisa ser gradual, tá? Por quê? Porque se ela não for de forma gradual, nós vamos ter essa excitabilidade neuronal. Então ele vai sentir diversos efeitos colaterais por essa retirada abrupta. Né? Então precisa ser gradualmente, vai se diminuindo a dose para que o corpo consiga administrar, né? Porque vai começar a diminuir a entrada de cargas negativas. Tá? Aqui esse gráfico
Ele mostra a comparação da corrente de cloreto, né, passando ali pelo receptor GABAérgico de diferentes, com diferentes simulações, né? Então nós temos ali na primeira, na letra A, nós temos na linha tracejada apenas uma baixa concentração de GABA. Na linha escura nós temos uma baixa concentração de GABA mais um barbitúrico, né? Nesse caso o pentobarbital. Percebam que a corrente de cloreto chega ao máximo. E depois nós temos a baixa concentração de GABA com um benzodiazepínico. Percebam que ele vai a um limite ali em torno de 20, 25% máximo da corrente de cloreto, tá? Isso mostra o tratamento, né? Então, os benzodiazepínicos conseguem ter um controle melhor, né? Um controle maior da sua ligação com os receptores. Uma das diferenças, nós vamos falar na próxima aula, mas uma das diferenças é que o benzodiazepínico ele não tem a capacidade de se ligar, ele não vai ser um agonista do receptor GABA, tá? Ele vai ser somente um modulador, ou seja, ele só se liga lá no seu sítio de ligação. Tá? E na letra B, nós temos agora, só inverteu, né? Lá em cima nós tínhamos a concentração, a concentração pela corrente, e embaixo nós temos o GABA pela corrente, né? Então percebam que só o GABA isoladamente, né? Ele precisa de uma concentração maior para se atingir a corrente máxima de cloreto. Já o GABA mais a dose máxima de midazolam, ela se aproxima, né? As curvas são bem parecidas, os desenhos das curvas do GABA isoladamente e o GABA mais a dose máxima de midazolam, só que ela diminui um pouco a concentração do GABA. E na linha mais acima, né, nós temos o GABA e uma alta dose de pentobarbital, né? Percebam que muito antes, muito menor a concentração do GABA, já consegue se saturar, né, se chegar a 100% da corrente de cloreto. Uma das diferenças também, né, das benzodiazepinas para os barbitúricos é que a benzodiazepina ela aumenta o número de aberturas do canal de cloreto. Então ele abre, fecha, aumenta o número de aberturas. Já o barbitúrico ele aumenta o tempo de abertura do canal de cloreto, ou seja, ele fica aberto por mais tempo. Então nós temos cloreto, ele aproveita que ele está aberto por mais tempo. Tá? Então, e além disso, ele não depende do GABA, como eu falei para vocês. Os benzodiazepínicos, eles não são agonistas do receptor GABA. Já os barbitúricos, eles podem ser em grandes doses, podem ser agonistas do receptor GABA. Tá? E aqui tem uma lista, né, de diferentes barbitúricos com os efeitos, né, a duração da ação variada, né? Então, de acordo com o objetivo, né, de acordo com a intenção, é escolhido um dos tipos de barbitúricos. Bom, aí a gente passa então para as bebidas alcoólicas, né? Então as bebidas alcoólicas é a droga mais antiga, né, que a gente tem no mundo, né? Elas têm em diferentes culturas, diferentes povos fazem o uso das bebidas alcoólicas, né? Então há pouco tempo atrás, há relativamente pouco tempo atrás, nós tínhamos diversas personalidades, pessoas influentes que faziam propagandas, né, na televisão divulgando as bebidas alcoólicas, né? Então é a droga mais consumida no mundo, né? E uma das drogas mais antigas, né? Se tem datas de períodos antes de Cristo do uso já de bebidas alcoólicas, né? Além disso, nós temos diversos festivais, festas, né, que são comemorados, que o símbolo são as bebidas alcoólicas, e também temos o uso em diferentes religiões, né, que utilizam as bebidas contendo álcool na sua preparação, tá? Bom, o álcool ele é um composto orgânico, né? Então ele é um composto obtido da fermentação de açúcares e outros carboidratos, né? Então composto orgânico. Nós temos uma variação, né? Uma variabilidade do teor alcoólico em diferentes bebidas. Nós temos as bebidas destiladas com um teor alcoólico maior e as bebidas fermentadas que possuem um teor alcoólico menor, né? Então, como eu falei para vocês, tem notícias de muito antes, né? De 3.000 e 2.000 antes de Cristo, uma bebida destilada do arroz, né? Então é a droga mais antiga, né? A droga que se tem e também, além de ser a droga mais antiga, também é uma droga que tem mais informação, né? Então, se vocês botarem tudo o que vocês quiserem achar com álcool, vocês vão achar, desde de pesquisas, trabalhos falando dos benefícios do álcool, por isso que eu recomendo esse
esse vídeo que eu vou mandar para vocês, desde trabalhos falando dos problemas do álcool, tá? Então tem bastante informação, tá? O alcoolismo, não é à toa que o alcoolismo ele é uma doença crônica multifatorial, né? Já com CID, né, CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, a 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, com código F10.2, né, que trata de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool. Tá? Nós temos uma série de problemas, ao longo das aulas eu já dei alguns exemplos para vocês, né, por exemplo, o bafômetro, né, a legislação de trânsito, que tem tolerância zero para dirigir sob efeito de álcool, né? Então nós temos desde doses pequenas já causando efeitos no sistema nervoso central. Nós temos a variação, como eu falei, né? Então diferentes bebidas com diferentes teor alcoólico, né? Então nós temos as bebidas destiladas, elas têm um maior teor alcoólico, né? De uma dose de 50 ml, ela tem de 38 a 50% de teor alcoólico, né? Então quanto mais maior o teor alcoólico, mais etanol chega, mais álcool chega na nossa corrente sanguínea, né? E consequentemente, chegando mais álcool na corrente sanguínea, a gente tem os efeitos, né, mais pronunciados, porque nós vamos ter mais moléculas disponíveis, tá? E aí nós temos diferentes bebidas. Bom, o álcool ele tem características de ter um efeito ansiolítico e sedativo, né? Então o indivíduo, por ser uma droga depressora, ela vai causar esses efeitos sedativos, né? Diminuição da atividade do sistema nervoso, tá? Ele interage com os receptores GABA-A, assim como, né, nós vimos os barbitúricos, e com os receptores de glutamato, né? Mas aí ele vai interagir com os receptores NMDA, tá? Em vez deles interagirem com os receptores AMPA, como os barbitúricos, ele vai interagir com os receptores NMDA. Tá? A principal via de ingestão é via oral, né? Tem trabalhos mostrando por outras vias, né? Indivíduos que, inclusive no olho, né? No olho colocando álcool, mas a principal via de ingestão tem também alguns indivíduos que fazem uma preparação de fumar, né? O vapor de álcool, inalar o vapor de álcool. Tá? Mas a principal via é a ingestão via oral, e ele tem efeitos em diversos órgãos, né? Não somente lá no sistema nervoso central, mas em outros órgãos. Tá? Então, por exemplo, o fígado é um órgão que ele está sujeito aos efeitos maiores efeitos do álcool, porque ele é o órgão de metabolização. Né? Nós já vamos entender ao longo da aula de hoje por que os efeitos no fígado são tão perigosos. Tá? Então, esse quadrinho mostra para vocês, né? Ele não precisa ser digerido, diferente se você tomar um fármaco, né? Que esse fármaco precisa ser digerido, né? Esse fármaco você precisa obter o fármaco, a molécula daquela preparação farmacêutica. O etanol não, né? No que se ingere ele já vai estar disponível, né? Uma parte dele já é absorvida pela boca e o esôfago, e depois, né, no estômago e no intestino, sendo a maior parte da absorção do etanol. O mecanismo de ação do sistema nervoso central ele é bem semelhante, né, com os barbitúricos, na interação lá com os receptores GABA-A, né, então é um receptor que está envolvido na entrada de cloreto para o interior da célula, no meio intracelular, né, o etanol ele se liga a esse receptor e junto com o GABA potencializa a entrada de cloreto para o interior da célula, deixando essa célula hiperpolarizada. Para disparo de um potencial de ação, precisa de um estímulo maior. Né? Só que o que acontece, a tolerância, nós já conversamos nas nossas aulas de tolerância, né? Os indivíduos crônicos, os usuários crônicos de álcool, eles adquirem uma tolerância que acontece de entrar menos cloreto do que em indivíduos com uso agudo. Né? Então eles precisam ingerir cada vez doses maiores para que eles atinjam os mesmos efeitos, né? O mesmo efeito de depressão do sistema nervoso central. Tá? Também o álcool ele vai interagir lá no receptor NMDA, né, do sistema glutamatérgico, né, basicamente com esse receptor. Como eu falei para vocês, os estudos eles estão voltados principalmente para a interação com o sistema GABAérgico, né? Mas o que se acredita é que ele interage porque o receptor NMDA, vocês podem ver que ele tem uma série de cofatores ali, né, que precisam se ligar para ele funcionar. Então acredita-se que o álcool atrapalha essa ligação da glicina com o seu sítio de ligação e com isso
diminui a entrada das cargas positivas para o interior da célula, tá? Então diminui cargas positivas no interior e aumenta cargas negativas, causando o efeito depressor. Aqui nós temos uma tabelinha, né, com as diferentes concentrações de álcool no sangue e os seus efeitos sobre o corpo, tá? Vocês podem ler com calma depois, tá? Mas percebam que pequenas doses, né, doses de 0,01 gramas por 100 ml, já são capazes de causar efeito, tá? Os efeitos também são variados, como a gente viu lá nos barbitúricos, né? O efeito variado, então, vai desde o aumento do ritmo cardíaco, respiratório, a sensação de euforia, a sensação de prazer, até a morte, né? Podendo chegar à parada respiratória, né? E inconsciência, tá? Então percebam que, assim como os barbitúricos, quanto maior a dose, maior o efeito. O efeito é dependente da dose. Isso a gente já falou em farmacocinética, né? Os fatores que podem afetar lá nos efeitos, tá? Então aqui tem uma série de efeitos. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem mais detalhes sobre um determinado efeito ou outro, a gente conversar melhor, a gente pode conversar em um dos atendimentos da disciplina. Bom, nós temos fatores, né? Então, como eu falei, é uma doença multifatorial, então nós temos múltiplos fatores que influenciam o consumo e os danos associados ao álcool, né? Diversos fatores influenciam. Nós temos, por exemplo, o sexo, né? Homens e mulheres reagem diferente à exposição ao álcool, nós já vamos entender o porquê. Nós temos também a massa, né? Então indivíduos que são maiores, indivíduos mais pesados, eles são mais resistentes ao álcool, né? Um dos motivos, eles têm mais sangue circulando, né? Então se vocês pegarem 1 litro de água e pegar um copinho de 10 ml de álcool e diluir, vocês vão ter uma concentração X. Agora, se vocês pegarem 2 litros de água e pegar esse mesmo copinho e diluir, a concentração é menor. Então, quanto maior o volume de sangue, menor a concentração, ou seja, eles precisam ingerir mais para sentir os mesmos efeitos. Nós temos a idade, né, o fator do cérebro, então o amadurecimento cerebral é um fator importante nos danos que podem ser causados pelo consumo de álcool. A altura, né, a mesma lógica da massa corporal. A herança genética, né, então indivíduos filhos de consumidores crônicos de álcool, eles têm uma tendência, né, a metabolizarem melhor o álcool, né, porque eles têm na sua genética uma maior produção enzimática, né, eles têm uma maior expressão daquelas enzimas que metabolizam o álcool. A condição de saúde, né, então o álcool ele vai ser metabolizado pelo fígado, então se tiver um problema no fígado, consequentemente ele vai estar mais exposto aos danos. Tá? E nós temos os fatores ambientais, né? Então nós temos a disponibilidade de álcool, né? Quão acessível está esse álcool, o desenvolvimento econômico, né? Não na utilização, mas sim, digamos que entre aspas, na qualidade, né? Então pessoas, indivíduos que têm uma situação de vulnerabilidade social, eles tendem a adquirir e consumir bebidas alcoólicas com um teor maior, bebidas alcoólicas que não têm todo um padrão de qualidade, como indivíduos que têm classes maiores, né, classes mais altas, que conseguem adquirir bebidas e substâncias com um teor de qualidade melhor, né? Também abrangência em níveis de implementação e aplicação de políticas de saúde, né? Quanto esse indivíduo está inserido, né, nas políticas de saúde, no que se tem para tentar evitar o consumo do álcool, né? Os grupos de alcoólicos anônimos para tentar diminuir os efeitos, os danos associados ao álcool e principalmente desenvolver a adicção, né? E a cultura, né? Então, como eu mostrei para vocês, a cultura dos povos, né? Tem religiões que utilizam o álcool em seus rituais, né? Nós temos povos, por exemplo, a França, que é um dos principais produtores de vinhos do mundo, né? Então a própria cultura também influencia no consumo de álcool. Aqui são os sintomas da dependência, tá? Então, depois vocês podem também ler com calma, né? Então, essa lista, ela consegue classificar, né, o nível, a gravidade desse transtorno, a gravidade dessa dependência, né, com base na presença de quantos sintomas o indivíduo tem, né? Então, é um critério, né? Uma soma de critérios, uma soma de sintomas que o indivíduo pode apresentar. Os grupos de risco, né? Isso é importante da gente olhar, porque nós temos alguns grupos de risco
alguns grupos de risco de exposição ao álcool, né? Então nós podemos destacar ali as mulheres, os jovens e os idosos, né? As mulheres, porque elas têm uma menor quantidade das enzimas que metabolizam o etanol, né? Então elas levam mais tempo para a metabolização e, consequentemente, elas sentem mais os efeitos, tá? E também pela quantidade de água, né? Então as mulheres têm menor quantidade de água que os homens e, consequentemente, uma maior concentração do etanol fica no organismo, tá? Nós temos os jovens, que nós já conversamos ao longo da nossa disciplina, né? Quanto mais cedo essa exposição a qualquer droga, qualquer substância, né? Mas o etanol em especial tem crianças de 13 anos já utilizando bebidas alcoólicas, né? Então é um problema maior porque do que outras drogas, porque o acesso ele é muito fácil, né? Então é um problema maior. E quanto mais cedo é essa exposição, mais perigosa é, justamente pelo amadurecimento cerebral. Tá? E nós temos os idosos, né? Os idosos, eles com a idade, né, as diferentes exposições feitas na vida, o histórico de vida, eles podem ter já uma série de complicações de doenças renais e hepáticas que podem afetar, né, o metabolismo e a excreção do etanol. E também um outro fator importante com idosos, né, é a questão de fármacos. Então muitos idosos eles fazem o uso de benzodiazepínicos para controlar o sono, né, de remédios para controlar a pressão arterial, então uma série de fármacos. Né, e tem muitas interações farmacológicas do etanol que são perigosas. Né, então isso também tem que ser levado em conta. Tá? E aqui também tem uma série de fatores que vocês podem ler olhar com mais calma, né, e qualquer dúvida que tiver a gente conversa ao longo da disciplina. Bom, e nós temos a famosa ressaca, né? Então, depois daquela noite de festa, de churrasco no final de semana, nós temos a famosa ressaca, né? Quem é que nunca teve uma ressaca, né? Então, o dia seguinte é complicado, né? Então, a ressaca, ela tem alguns mecanismos, algumas explicações, né? Então, um deles é que quando a gente está bebendo, né, então a gente aumenta a ingestão de líquido, de bebida, né? Então a gente está bebendo cerveja, a gente aumenta a ingestão de cervejas e com esse aumento na ingestão de cerveja, aumenta a nossa produção de urina, né? Um balanço, se a gente ingere mais líquido, a gente urina mais, se a gente ingere menos, a gente urina menos, né? Então aumenta a produção de urina, podendo, né, ocasionar então essa perda de líquidos. Mas a urina ela é controlada, né, pelo ADH, né, que é o hormônio antidiurético, ou seja, ele vai sinalizar para ocorrer a reabsorção de água lá no nosso rim, para que essa urina, porque nós não podemos estar perdendo água, porque ficaremos desidratados. Então, o ADH faz esse balanço, né, ele vai sinalizar para a reabsorção de água. O que acontece é que com as bebidas alcoólicas, né, com a ingestão do etanol, o etanol ele diminui o ADH, ele inibe a produção do ADH. Né? Então, o que vai acontecer? Se nos inibe a produção do ADH, nós produzimos mais urina. Nós diminuímos a reabsorção de água lá no nosso rim. Então, nós temos mais urina, uma urina mais diluída saindo. Né? E com isso, o potencial de desidratação. Tá? Isso é só para reforçar, né, as recomendações de quando as pessoas vão ingerir bebidas alcoólicas, né, por vezes médicos eles recomendam a não ingestão, mas se for ingerir, então que intercale com uma garrafinha d'água, com um pouco de água para equilibrar, né, porque senão vai acontecer a desidratação e aí nós temos aqueles sintomas de dor de cabeça, enjoo, dor no corpo, né, justamente por essa desidratação em excesso, tá? Bom, então a gente precisa olhar para o metabolismo do etanol, né? Então a gente tem as diversas reações, né? As reações de fase 1 e as reações de fase 2, que a gente conversou lá na farmacocinética, né? As reações de metabolismo, com o objetivo de diminuir a solubilidade desse etanol, né? De alterar a solubilidade, para que ele possa ser mais facilmente excretado lá no nosso rim, tá? Aqui nós temos a formação desses metabólitos. As reações de fase 1, elas formam um metabólito acetaldeído, tá? E uma das vias que se pensa é que o acetaldeído ele tem essa característica de ser um metabólito tóxico, induzindo a ressaca. Então, em outras palavras, quando a gente tem um aumento no consumo do etanol, né, então a gente começa a ingerir maior quantidade do etanol, a gente começa a produzir mais acetaldeído.
né, porque ele é a reação de fase 1. Com o aumento, né, se nós não cessarmos o aumento, começa a saturar a enzima que vai fazer, né, a enzima de fase 2, que vai transformar esse acetaldeído em acetato. Se essa enzima satura, a gente começa a acumular acetaldeído. E aí a gente tem esses efeitos tóxicos, né, esses efeitos, essa ressaca mais pronunciada. Tá? Então, é um dos efeitos que nós vimos. Um dos causadores da ressaca é esse metabólito tóxico. Nós também temos algumas características, né, que eu falei para vocês no começo da aula, que nós vamos entender por que as mulheres acabam sofrendo mais os efeitos do álcool, né, elas sentem primeiro os efeitos do álcool do que os homens, né, se dá pela característica que as mulheres elas têm uma menor quantidade dessas enzimas, uma menor atividade dessas enzimas que estão envolvidas no metabolismo do álcool, né, então elas quando ingerem etanol, elas possuem mais etanol na sua forma etanol, porque elas não conseguem, elas não têm tanta quantidade da enzima. Então, se elas ingerirem uma quantidade maior, vai levar muito mais tempo comparado a um homem para que ela consiga converter esse etanol em acetaldeído e depois, posteriormente, converter em aldeído desidrogenase. Né? Então, essa é uma das características que faz com que as mulheres percebam, sintam os efeitos do álcool de forma mais rápida que os homens. Os orientais, né, eles têm uma característica genética interessante de que eles têm uma alta produção, uma produção maior da álcool desidrogenase e uma atividade menor da aldeído desidrogenase. Então, com isso, eles acumulam o acetaldeído, justamente o metabólito tóxico. Né? Então, eles têm etanol no sangue, eles já metabolizam rápido e transformam em acetaldeído. Só que essa conversão do acetaldeído para o acetato, que vai ser eliminado, ela é mais baixa. Então, eles acumulam muito do acetaldeído. Bom, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, uma das características principais da ressaca, né, é a dor de cabeça, né? Então, ela vai ser causada por diversos fatores, a desidratação, os metabólitos tóxicos, né? Mas a dor de cabeça é quase que a característica número 1, o sintoma número 1 da ressaca, né? Então, a gente, por um motivo ou outro, a gente bebeu um pouco mais e acabou acordando no outro dia com a cabeça estourando. O que a gente faz? Vai na farmácia e compra um remédio, um paracetamol, para tomar para aliviar a dor de cabeça. Né? Só que o que acontece? O paracetamol, a metabolização do fármaco paracetamol, ela é pela enzima CYP2E1. O etanol, a CYP2E1, é uma das enzimas que participa da metabolização do etanol. Ou seja, se vocês ingerirem um fármaco com paracetamol, não somente paracetamol isolado, mas um fármaco com paracetamol e uma bebida alcoólica, vocês vão saturar a enzima CYP2E1. Tá? Então, com isso, vocês podem desenvolver mecanismos de hepatotoxicidade, né? E aí causando danos ao fígado, que é um órgão importantíssimo para a metabolização de uma série de fármacos, de moléculas, de diferentes substâncias. Né? Então, o fígado ele participa desse processo de metabolização. Tá? Então tem que ter muito cuidado com essa automedicação, porque muitas misturas elas não devem ser feitas. Tá? Aqui eu trago uma lista de algumas dessas misturas, né, que não devem ser feitas, que devem ser evitadas. Nós temos, por exemplo, a ingestão de álcool com outros depressores do sistema nervoso central, né? Então eles são potencializadores desse efeito depressor, podendo gerar o coma e a morte, né? Então, por exemplo, a mistura de álcool e barbitúricos, álcool e benzodiazepínicos, né? Eles potencializam. Então vocês pensem, lá no receptor GABAérgico que a gente observou, nós temos o sítio de ligação do barbitúrico e do etanol. Imagine se a gente usar os dois, né? Então aquele canal ele vai ficar aberto por muito mais tempo, vai entrar muito mais carga negativa. Né? Então potencializa esse efeito de entrada do etanol. Nós temos, por exemplo, o álcool e a cocaína, né? que é uma mistura muito perigosa também, pela formação do cocaetileno, né? Que é mais ou menos o mesmo princípio ali da metabolização do etanol. Né? O cocaetileno ele é um metabólito tóxico, né? Muito tóxico para o corpo, ele tem uma série de efeitos na pressão sanguínea, uma série de efeitos tóxicos para o organismo. O álcool e o MDMA, que é o êxtase, né? Então o êxtase, nós vamos falar do êxtase nas drogas perturbadoras, mas o êxtase ele causa
com que o indivíduo transpire mais, né? Então ele faz com que o indivíduo transpire mais, né? Então a utilização do álcool e o êxtase, né, ela pode levar a quadros de desidratação graves, né? Então é uma mistura muito perigosa. O álcool tem esse mecanismo, o êxtase nós vamos entender nas nossas aulas e pode ser um efeito combinado muito perigoso. Nós temos o álcool e o paracetamol, né? Parece uma mistura inofensiva, um remédio para dor de cabeça depois no dia seguinte, né, para curar a ressaca, mas pode ser um problemão, né? E nós temos também álcool e cafeína, né? Quem toma chimarrão, quem gosta de chimarrão, né, sabe dos efeitos da cafeína, né? Quando ingere, toma bastante chimarrão, né? Os efeitos diuréticos da cafeína, né? Então a combinação álcool e cafeína, que é uma combinação muito perigosa, né? Diversos drinks, diversas bebidas alcoólicas, elas utilizam energéticos e bebidas alcoólicas, né? Então é muito perigoso, pode levar a casos de desidratação grave, tá? E também o álcool e a insulina, né? O álcool ele pode causar a hipoglicemia, né? Então indivíduos diabéticos que fazem uso de insulina tem que ter cuidado na ingestão de álcool, porque pode potencializar, né, o efeito, tá, pessoal? Bom, era isso para a nossa aula de hoje, era isso, tá? A gente tentou ser bem direto, a gente tem bastante detalhes, né? Mas a gente tenta ser o mais direto possível e que não falte nada para vocês entenderem, né, o que acontece com o álcool no nosso sistema nervoso central e os barbitúricos, tá? E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os depressores, continua falando sobre depressores do sistema nervoso central, em especial os benzodiazepínicos e os opioides, tá? Então na nossa próxima aula a gente vai falar dos derivados do ópio, né? E os benzodiazepínicos que são usados, as vantagens que eles têm sobre os barbitúricos, né? Nós vamos conversar sobre isso na nossa próxima aula, tá bem? Eu sigo à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo e nos vemos nos encontros síncronos, tá bem, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.